Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que aparece muito na prática, só que quase ninguém fala com tanta clareza. Existem profissionais que estudam há anos, fazem cursos, eles compram formações, assistem aulas, leem livros, salvam materiais, fazem anotações, só que mesmo assim continuam sentindo medo antes de entrar numa sessão. E talvez essa seja uma das experiências mais silenciosamente desesperadoras da orientação profissional de carreira. Sabe por quê? Porque a pessoa não está parada. Ela está ali se esforçando, ela está tentando, ela está se preparando, ela realmente quer fazer um trabalho sério. Mas quando ela imagina o atendimento acontecendo de verdade, a sensação continua ali. E se eu travar? E se eu não souber conduzir? E se eu perceber que eu ainda não estou pronto? E se eu não souber o que fazer com aquilo que o orientando trouxer? Talvez você nunca tenha falado isso em voz alta, mas talvez exista uma parte sua esperando o momento em que finalmente você vai sentir: agora sim, agora eu sei o suficiente, agora eu estou pronto. Só que existe uma coisa muito importante que quase ninguém explica sobre a insegurança na OPC. Ela nem sempre desaparece com mais teoria. E isso assusta bastante, porque muitos profissionais eles começam a acreditar que se eles ainda estão inseguros, talvez eles ainda continuem insuficientes. Como se faltasse sempre mais uma formação, mais um curso, mais uma especialização, mais algum conteúdo que finalmente resolvesse aquela sensação interna de despreparo. Só que talvez o problema não esteja na quantidade de informação. Talvez o problema esteja em uma outra coisa. Mais teoria não resolve a ausência de direção. Eu sou Rita Nani, sou psicóloga, sou docente, sou supervisora e atuo há mais de 18 anos com orientação profissional e de carreira. E ao longo desses anos, acompanhando profissionais em formação, supervisões, atendimentos, eu comecei a perceber um padrão muito específico. Muitos profissionais extremamente dedicados vivem um ciclo silencioso de preparação infinita. Eles realmente estudam, realmente se esforçam, realmente querem fazer um trabalho ético, consistente, um trabalho sério, só que nunca sentem que chegaram no ponto de começar com segurança. Sempre parece faltar alguma coisa. Mais uma aula, mais uma leitura, mais uma ferramenta, mais uma técnica, mais uma confirmação, mais uma validação. E isso gera um sofrimento muito profundo. Porque a pessoa, ela começa a interpretar a própria insegurança como prova de incapacidade. Quando, na verdade, gente, muitas vezes o problema não é falta de capacidade, é só uma falta de organização prática da condução. Existe uma diferença enorme entre ter a informação e conseguir sustentar a direção dentro da sessão. E muitos profissionais só percebem isso depois de anos acumulando conteúdo, sem conseguir transformar tudo aquilo em clareza prática. Existe uma crença muito forte dentro da formação profissional. A ideia de que a segurança ela vai nascer naturalmente de um acúmulo de conhecimento. Como se existisse uma linha invisível ali, uma linha que depois de muito estudo, depois de muita formação, depois de muito conteúdo, a pessoa finalmente cruzaria. E ao cruzar essa linha, a insegurança desapareceria completamente, magicamente. Só que o atendimento humano não funciona assim, né, gente? Porque condução não depende só do quanto que você sabe. Condução depende da capacidade de organizar o que você sabe dentro de um processo que é vivo. E talvez aqui esteja uma das maiores confusões da OPC. Muitos profissionais acreditam que ainda travam porque não estudaram o suficiente. Mas muitas vezes eles travam porque ainda não conseguem estruturar internamente uma lógica da condução. Então imagina uma cena. O profissional termina mais uma formação, ele sente entusiasmo, faz anotações, organiza materiais e aí ele pensa: agora eu vou me sentir mais preparado. Durante alguns dias ali existe um alívio, existe uma sensação de avanço, existe até uma animação ali interna. Mas quando ele imagina uma sessão acontecendo, a insegurança volta, ela reaparece. Tá, mas e na hora? Como é que eu organizo isso tudo?
O que eu faço primeiro? Que eu vou saber se eu estou conduzindo bem ou não? E se o orientando trouxer algo que eu não esperava? Percebe? O problema não era só falta de informação, porque a informação, ela chegou, o conteúdo chegou, a formação aconteceu, só que a direção interna ainda não apareceu. Existe uma diferença muito importante entre aprender conceitos e conseguir sustentar raciocínio clínico de condução. Muita gente aprende conteúdo isolado, ferramenta, teoria, pergunta, modelos, técnicas, instrumentos, só que não aprende a arquitetura invisível do processo. E quando essa arquitetura não existe, a sessão vira um excesso de possibilidades abertas. O profissional, ele tenta lembrar técnicas enquanto ele escuta. Ele tenta interpretar falas enquanto ele pensa na próxima pergunta. Ele tenta acompanhar emoções enquanto ele monitora a própria insegurança. Ele tenta raciocinar sobre o processo enquanto ele tenta parecer seguro. E isso produz uma exaustão cognitiva, porque o cérebro permanece tentando organizar caos em tempo real. E improviso constante desgasta e desgasta muito, gente. Conduzir sem estrutura é como tentar pilotar um avião olhando só para peças soltas ali do painel. Os instrumentos existem, as informações existem, as luzes estão ali, os dados estão ali, só que falta compreensão integrada do funcionamento do voo. Então qualquer turbulência vai parecer uma ameaça, qualquer mudança vai assustar, qualquer silêncio vai desorganizar. Conhecimento solto não sustenta atendimento. Existe também um efeito emocional muito silencioso. Quanto mais o profissional estuda, mais ele acredita que ele deveria estar seguro. Então, a insegurança, ela começa a gerar ali vergonha. A pessoa começa a pensar, como que eu ainda posso me sentir assim? Por que eu continuo travando? Por que eu ainda sinto tanto medo? Tem gente começando e parecendo muito mais pronta do que eu. E talvez uma das coisas mais dolorosas seja isso. A pessoa começa a desconfiar da própria capacidade. Não porque ela seja incapaz, mas porque ela confunde insegurança estrutural com falta de perfil. Eu já acompanhei vários profissionais extremamente comprometidos, pessoas que estudavam muito, que faziam vários cursos, anotavam tudo, consumiam praticamente tudo que encontravam sobre carreira, sobre desenvolvimento profissional, sobre OP, mas evitavam começar a atender. E o mais curioso é que essas pessoas não falavam, eu acho que eu não sei nada. Elas diziam, eu ainda não sei o suficiente. Sempre parecia ali, faltar mais uma camada, mais uma validação, mais alguma segurança antes de efetivamente começar. Até que em algum momento começavam ali a perceber alguma coisa importante. Elas estavam esperando a sensação de controle absoluto. E essa sensação nunca chega completamente na prática humana. Porque presença profissional não nasce quando toda a dúvida desaparece. Presença profissional nasce quando existe direção suficiente para sustentar a incerteza. Direção diminui a ansiedade. Existe um outro ponto muito importante. Profissionais inseguros muitas vezes transformam estudo em anestesia emocional. E isso é muito profundo, gente. Porque estudar dá uma sensação temporária ali de controle. A pessoa, ela sente que ela está fazendo alguma coisa, ela sente que ela está avançando, ela sente que ela está se preparando, sente que está reduzindo o risco. E claro que estudar é muito importante, estudar é necessário, aprofundar-se é uma parte de uma prática muito responsável. Só que às vezes o estudo deixa de ser construção prática e vira adiamento sofisticado da exposição a um atendimento real. Essa é uma percepção difícil, só que extremamente importante, porque existe um momento em que mais teoria começa a esconder uma coisa, o medo, e não necessariamente desenvolver condução. Muitos profissionais estudam como alguém acumulando mapas sem nunca conseguir caminhar. Cada novo mapa parece trazer uma segurança a mais, só que a experiência do caminho continua sem existir. E chega uma hora em que o excesso de mapas começa a gerar mais confusão do que clareza.
Existe uma consequência invisível, muito séria, quando a insegurança ela passa anos sendo tratada apenas como teoria. O profissional ele começa a acreditar que ele nunca está pronto para começar. E isso cria uma sensação muito perigosa de eternidade preparatória. Como se a atuação ela estivesse sempre no futuro. Depois da próxima formação, depois do próximo curso, depois de dominar mais, depois de ler mais, depois de ter mais segurança. Só que o problema é que essa linha de chegada, ela continua se movendo, porque a insegurança estrutural não desaparece automaticamente só com o acúmulo de conteúdo. Imagina aqui uma outra cena. Antes de um atendimento, o profissional ele abre um PDF salvo meses atrás. Depois abre as anotações. Depois ele relembra perguntas que ele viu em algum curso. Depois ele tenta organizar mentalmente possibilidades de condução. Só que existe tensão ali no corpo. A respiração muda, o pensamento acelera, porque no fundo ele não está tentando só conduzir um atendimento. Ele está tentando evitar a sensação de inadequação. E se eu perceber que eu não sei fazer isso? Essa experiência é muito mais comum do que parece. Existe também um fenômeno silencioso que acontece com muitos profissionais muito estudiosos. Eles acumulam tanto conteúdo que eles começam a perder a espontaneidade dentro da sessão. Porque eles tentam acessar mentalmente muitas referências ao mesmo tempo. Então, enquanto o orientando está falando, o profissional está pensando ali, isso parece teoria X. Talvez eu pudesse aplicar aquela ferramenta. Será que esse é um conflito de valores? Será que eu deveria aprofundar? Será que eu estou sendo superficial? Será que tem uma técnica melhor para eu aplicar nesse momento? Percebe o desgaste, gente? A sessão deixa de ser presença organizada e vira gerenciamento interno de excesso cognitivo. O profissional ele não sente só insegurança, ele sente sobrecarga. Eu já ouvi aqui profissionais dizendo que eles saíam exaustos de praticamente todos os atendimentos, mesmo quando a sessão parecia ali aparentemente tranquila. E no início interpretavam isso como falta de experiência, até perceberem algo muito importante. Durante toda a sessão eles estavam tentando lembrar mentalmente de tudo que eles haviam estudado. Ferramentas, perguntas, referências, sequências, técnicas. Então o cérebro nunca descansava. O profissional ele não estava só escutando ali, ele estava tentando acessar um banco infinito de teoria em tempo real. Até perceber uma coisa muito sofisticada. Condução não nasce do acesso simultâneo a tudo que você estudou. Condução nasce da organização clara do processo. E essa percepção ela muda completamente a relação com o atendimento. Segurança não nasce de acúmulo. Essa frase ela pode parecer muito simples, só que ela quebra uma crença muito profunda. Porque muitos profissionais eles acreditam que segurança é consequência direta da quantidade de conhecimento. Mas existe um ponto em que mais teoria começa a gerar mais ansiedade. Especialmente quando não existe clareza prática de aplicação. O profissional ele aprende muitas possibilidades, só que ele não consegue organizar a prioridade. Então tudo fica parecendo igualmente importante. E quando tudo parece importante, a condução perde direção. É como tentar cozinhar usando 50 receitas abertas ao mesmo tempo. Os ingredientes estão ali, as instruções estão ali, as possibilidades estão ali, mas falta ali uma organização do processo. Então a pessoa ela entra em tensão constante, porque ela tenta acompanhar tudo ao mesmo tempo, e isso impede a fluidez. Na OPC, acontece uma coisa muito parecida. O excesso de teoria sem estrutura pode aumentar essa sensação de caos interno. Existe também um medo muito silencioso de não dominar tudo. Talvez uma das exigências internas mais cruéis que muitos profissionais carregam. Porque eles imaginam que só poderão atender quando eles souberem responder qualquer situação possível. Quando tiverem uma resposta para todo tipo de fala. Uma técnica, por exemplo, para todo tipo de caso. Uma segurança para toda situação difícil. Uma explicação para qualquer dúvida. Mas atendimento humano não funciona sob a lógica do controle absoluto. E aqui existe uma virada muito importante.
O profissional, ele não precisa dominar infinitas possibilidades. Ele precisa desenvolver clareza suficiente para sustentar a direção dentro do processo. Isso muda completamente a relação com a insegurança, porque o objetivo, ele deixa de ser eu preciso saber tudo e passa a ser eu preciso organizar melhor a minha condução. Eu já ouvi alguns profissionais dizendo assim: quanto mais eu estudo, mais eu percebo quanto que eu ainda não sei. E isso, que poderia ser uma abertura para um amadurecimento, começa a paralisar. Porque o estudo, que inicialmente gerava ali um entusiasmo, passa a gerar uma sensação constante de insuficiência. A pessoa, ela assiste conteúdos incríveis, aprende conceitos sofisticados, conhece diferentes autores, entra em contato com ferramentas muito interessantes, só que ao invés de sentir clareza, ela sente distância. Como se os outros profissionais eles dominassem alguma coisa que ela ainda não consegue acessar. Até perceber uma coisa muito importante: ela estava consumindo conhecimento sem construir a arquitetura prática de condução. Então, o estudo aumentava a consciência, só que não aumentava a sustentação interna de sessão. E essa diferença é decisiva. Existe também um efeito emocional silencioso do excesso de teoria. O profissional ele começa a achar que precisa parecer extremamente sofisticado o tempo todo. Então surge uma tentativa constante de uma performance intelectual. Perguntas excessivamente elaboradas, necessidade de soar muito profundo, dificuldade de sustentar um silêncio simples, ansiedade para produzir intervenções boas. Só que muitas vezes isso afasta o profissional da própria presença, porque ele fica tentando provar o preparo ao invés de acompanhar genuinamente o processo. Então imagina que é a cena. Durante uma sessão, o orientando faz uma pausa longa. Ele olha para baixo, ele pensa. O profissional já sente imediatamente o impulso ali interno. Eu deveria perguntar alguma coisa aqui? Será que o silêncio ficou estranho? Será que eu estou perdendo esse time? E então ele interrompe rápido demais. Não porque o processo pedia isso, mas porque o silêncio ativou uma insegurança interna. Então, presença, ela não é improvisação. Sustentar silêncio também exige direção. Existe uma outra consequência invisível e importante. Quanto mais o profissional ele acredita que ainda não sabe o suficiente, mais ele posterga a experiência prática organizada. E quanto mais ele posterga, menos ele desenvolve confiança real de condução. Então tá aí, nascendo um ciclo. A insegurança, ela gera excesso de estudo, o excesso de estudo sem prática estruturada gera mais insegurança e o profissional começa a viver em preparação permanente. Eu já acompanhei profissionais que diziam há anos que queriam atuar com a OPC, mas sempre adiavam. Primeiro porque faltava às vezes mais uma formação, depois porque queriam aprofundar mais ferramentas, depois porque sentiam que ainda precisavam amadurecer mais, depois porque queriam entender melhor um determinado tema, até perceberem uma coisa muito difícil. Eles estavam esperando um sentimento interno de autorização absoluta, como se um dia eles fossem acordar sentindo: agora eu finalmente estou pronto. Só que maturidade profissional raramente chega dessa forma, gente. Ela costuma surgir durante o próprio processo de construção da prática. E isso muda tudo, porque tira o profissional da lógica impossível da perfeição antecipada. O problema não é estudar pouco, é não conseguir organizar o raciocínio dentro da sessão. E talvez essa seja uma das maiores dores invisíveis da OPC hoje. Tem muita gente inteligente acumulando conhecimento e continuando emocionalmente perdida na condução. Existe um jeito muito comum e muito silencioso de profissionais inseguros tentarem resolver a própria insegurança. Eles aumentam o consumo de teoria. Sempre que eles sentem medo, eles estudam mais. Sempre que sentem dúvida, procuram um outro conteúdo. Sempre que imaginam um atendimento difícil, eles tentam encontrar mais informação. E isso parece até mais responsável, parece comprometimento, parece uma busca legítima ali por preparo. Só que muitas vezes existe outra coisa acontecendo ali por trás. A pessoa está tentando aliviar a ansiedade através do estudo.
E aqui existe uma diferença muito importante. Estudar para aprofundar a prática é diferente de estudar para evitar insegurança. São movimentos emocionalmente muito diferentes. O jeito errado normalmente funciona assim. O profissional ele sente medo de não saber conduzir. Então ele tenta compensar acumulando mais conhecimento. Só que, como a condução continua sem estrutura organizada, a insegurança permanece. Então ele acaba concluindo, talvez eu ainda precise estudar mais. E o ciclo recomeça. Mais conteúdo, mais comparação, mais autocobrança, mais sensação de insuficiência. Até que o profissional ele começa a acreditar que ele nunca vai se sentir pronto. Isso funciona como alguém tentando aprender a nadar, assistindo vários vídeos sobre a técnica, sem nunca entrar organizadamente na água. A pessoa, ela aprende conceitos, ela entende o movimento, ela reconhece erros, só que o corpo continua sem experiência real de sustentação. Na OPC acontece algo muito parecido. Existe um momento em que mais teoria deixa de desenvolver segurança prática e começa ali só a sofisticar a ansiedade. Eu já acompanhei orientadores que diziam, eu ainda não comecei porque eu quero fazer tudo da forma certa. Essa frase, ela pode parecer muito madura, muito responsável, muito ética. E em parte ela pode ser mesmo, gente. Só que quando a pessoa aprofunda essa percepção, às vezes aparece ali uma coisa muito importante. A pessoa ela não está buscando só qualidade. Ela também está tentando evitar a possibilidade de se sentir inadequada diante de um atendimento real. Porque estudar mantém uma sensação de proteção. Enquanto o profissional ele permanece no campo ali da teoria, ele ainda não precisa enfrentar a vulnerabilidade da condução prática. E essa percepção, ela é extremamente importante, porque mostra que o excesso de preparo, ele também pode esconder um medo. Existe um outro jeito errado muito comum. O profissional tentar transformar conhecimento em controle absoluto. Então ele acredita que precisa prever tudo, antecipar tudo, dominar todas as possibilidades, saber responder qualquer situação. Só que atendimento humano não funciona sob essa lógica de previsibilidade total. E quando o profissional tenta alcançar esse controle impossível, a sessão começa a ficar pesada, artificial, mental demais. Porque parte enorme da energia dele está sendo usada ali para tentar evitar erro, não para sustentar a presença organizada. Então imagina uma cena. Durante o atendimento, o orientando, ele muda completamente de assunto no meio da sessão. O profissional, ele imediatamente, ele sente uma tensão interna. Será que eu perdi a direção? Será que eu deixei a sessão escapar? Como que eu volto? Então, começa a conduzir de uma forma apressada. Interrompe mais, explica mais, faz perguntas em excesso. Não porque o processo precisava, mas porque aquela mudança ativou o medo interno de perder o controle. O jeito mais maduro funciona de uma outra forma. O profissional estruturado não depende de controle absoluto para sustentar a sessão. Ele depende de direção. E isso muda completamente a experiência interna de condução. Porque ele não precisa saber exatamente tudo que vai surgir. Ele precisa compreender suficientemente a lógica do processo. Método não é rigidez, método é direção. Essa talvez seja uma das maiores confusões sobre estrutura. Muita gente acha que método engessa, mas o que realmente engessa é ansiedade sem organização. Conduzir com direção é como conhecer ali profundamente a lógica de uma cidade. Você talvez não saiba exatamente cada movimento que vai acontecer ali no caminho, mas você conhece a estrutura geral das rotas. Então, você não entra num desespero a cada esquina que você não conhece. O profissional inseguro, ele funciona diferente. Cada mudança parece ele como uma ameaça. Cada silêncio parece problema. Cada emoção aparece como perda de controle, porque ele ainda não possui um mapa interno suficientemente organizado da condução. Eu já ouvi uma orientadora dizer uma frase muito bonita depois que ela começou a compreender melhor essa lógica do processo. Ela me disse assim, foi a primeira vez que eu consegui realmente escutar sem ficar tentando controlar tudo.
Olha como é que isso é profundo, gente. Porque antes a sessão inteira era sustentada ali por um monitoramento interno constante. Será que eu estou indo bem? Será que eu estou conduzindo da melhor forma? Será que eu deveria aprofundar mais? Será que eu estou deixando uma coisa importante passar? Então ela nunca estava totalmente ali presente. Parte da energia permanecia tentando administrar essa insegurança. Quando ela começou a entender a estrutura, uma coisa ali mudou. Ela deixou de tentar acertar tudo em tempo real e começou a sustentar mais essa direção. E isso diminuiu drasticamente a ansiedade cognitiva dentro do atendimento. Existe também uma diferença muito importante entre ter muitas ferramentas e saber organizar o uso delas. Muitos profissionais acumulam instrumentos tentando compensar essa insegurança, só que acabam ficando ainda mais perdidos, porque não sabem exatamente quando usar, por que usar, o que eles têm que observar a partir daquela ferramenta, como conectar aquilo com o processo. Então o instrumento vira apoio emocional do orientador, não recurso estratégico de condução. Muitos profissionais, eles usam ferramentas como alguém carregando ali uma mochila cheia de equipamentos sem saber exatamente qual função cada um cumpre na trilha. A mochila, ela transmite sensação de preparo, só que ela também aumenta peso e aumenta confusão. A estrutura reduz excesso, organiza a prioridade e devolve clareza para essa prática. Então, o jeito mais maduro também muda a relação com o silêncio. O profissional inseguro, ele tenta preencher muito rápido qualquer pausa, porque o silêncio ele ativa uma sensação ali de incapacidade. O profissional estruturado, ele percebe uma outra coisa. Às vezes, o silêncio não representa um travamento do processo, representa elaboração. E isso muda completamente a forma de conduzir, porque a pessoa ela deixa de reagir de forma impulsiva a qualquer ansiedade e começa a organizar, a observar mais profundamente o movimento interno do orientando. E se esse tipo de reflexão te ajuda a enxergar o OPC de uma forma mais profunda, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal e ativar esse sininho, porque eu realmente quero continuar trazendo aqui discussões que normalmente os profissionais não encontram em outros lugares. E aproveita e me conta aqui nos comentários, qual que é a situação que mais desperta insegurança em você hoje dentro da condução? Porque muitas vezes aquilo que parece incapacidade é só excesso de teoria, sem uma direção organizada. E existe uma mudança muito importante na trajetória do orientador, talvez uma das mais importantes de todas. É quando ele para de perguntar quanto que eu preciso estudar mais e começa a perguntar o que realmente organiza essa condução. E essa mudança, ela pode parecer muito simples, só que ela reorganiza completamente a relação do profissional consigo mesmo. Porque ele deixa de interpretar a insegurança como falta infinita de conhecimento e começa a perceber a ausência de estrutura prática. Muitos profissionais vivem tentando eliminar totalmente a dúvida antes de começar. Só que condução humana não funciona assim, gente. Você não precisa esperar ali a ausência absoluta de insegurança para desenvolver a prática. Você desenvolve prática estruturada e a segurança começa a amadurecer junto com ela. E isso muda completamente a percepção da atuação. Imagina que uma cena depois da sessão. O profissional ele termina o atendimento, só que dessa vez uma coisa ali está diferente. Ele não sai tentando avaliar só, será que eu fui bem ou será que eu fui mal? Ele começa a pensar em processo, em etapas, em movimentos, em hipóteses, em clareza, em direção. A leitura muda completamente. E quando a leitura muda, a ansiedade começa a perder a força. Existe também uma transformação muito importante quando o profissional ele entende que profundidade não depende de complexidade excessiva. Às vezes, uma pergunta simples, feita no momento certo, produz muito mais elaboração do que uma intervenção extremamente sofisticada. E isso, gente, reduz a necessidade de performance intelectual constante e devolve humanidade para a condução.
É como alguém aprendendo música. No começo a pessoa pensa excessivamente em cada nota. Tudo exige um esforço consciente, tudo parece muito artificial. Com a organização prática, o raciocínio começa a se integrar e surge uma fluidez. Não porque a complexidade sumiu, desapareceu, mas porque existe estrutura sustentando essa execução. Na OPC acontece uma coisa muito parecida. Existe outra percepção extremamente importante. Segurança não nasce quando você domina infinitas teorias. Segurança nasce quando você consegue sustentar a direção mesmo diante do imprevisível. E isso muda profundamente a ansiedade pré-atendimento. Porque o profissional, ele deixa de sentir que precisa controlar tudo para conseguir conduzir bem. Existe uma sensação muito específica que muitos profissionais carregam, só que raramente eles conseguem nomear. A sensação de estar sempre quase pronto, quase preparado, quase seguro, quase autorizado a começar. Como se faltasse sempre uma última camada antes de finalmente confiar em si mesmo. E talvez uma das partes mais difíceis disso seja que a pessoa realmente está tentando. Ela não está acomodada, ela não está desinteressada, ela não está negligenciando formação. Ela está se esforçando o tempo todo e mesmo assim ela continua sentindo medo. Então imagina uma noite depois de um curso. O profissional ele termina uma aula excelente, sente entusiasmo, anota as ideias, pensa agora algumas coisas fizeram sentido. Só que horas depois, sozinho, aparece um outro pensamento. Será que eu conseguiria sustentar isso numa sessão real? E a ansiedade, ela volta. Percebe como isso é profundo? O problema não é a ausência de conhecimento, é falta de integração prática da condução. Existe também um tipo de comparação muito cruel que acontece silenciosamente na OPC. O profissional, ele olha alguém conduzindo com calma e ele imagina que aquela segurança, ela surgiu naturalmente. Como se existisse um nível interno de prontidão que ele ainda não alcançou. Só que o que normalmente ele não percebe é que profissionais mais estruturados não necessariamente sustentam, eles sentem ali a ausência total de dúvida. Eles apenas não dependem mais da eliminação da dúvida para conseguir conduzir. E isso muda tudo, porque tira o profissional da busca impossível por certeza absoluta. Eu já ouvi muitos profissionais dizerem várias vezes, eu sinto que ainda falta alguma coisa antes de eu começar. Só que eles nunca conseguiram nomear exatamente o que faltava, porque o problema não era um conteúdo específico, era a sensação interna de sustentação. A pessoa acumulava teoria tentando produzir segurança emocional, só que teoria sozinha não conseguia resolver a relação dela com a condução. Até perceber uma coisa extremamente importante. Ela não precisava dominar tudo para começar a desenvolver uma clareza prática. Precisava parar de tratar a insegurança como prova de incapacidade. E essa percepção, ela reorganiza profundamente a forma como o profissional enxerga a própria trajetória. Existe um outro sofrimento muito silencioso, que é o medo de decepcionar alguém dentro da sessão. Porque muitos profissionais, eles entram na OPC com um senso genuíno de responsabilidade. Eles querem ajudar, querem conduzir bem, querem fazer diferença real. Então a insegurança, ela ganha um peso emocional muito grande, porque não parece apenas uma limitação técnica, parece risco de falhar com alguém. Então imagina de novo aquela cena lá do silêncio. O orientando, ele faz uma pausa longa, ele olha para baixo, ele pensa. O profissional sente imediatamente o corpo ficar tenso. Ele sente vontade de falar algo rápido, vontade de fazer a sessão andar, vontade de mostrar que ele está conduzindo. Só que talvez o silêncio não fosse o problema, talvez fosse elaboração. Só que quando não existe direção interna suficientemente organizada, o silêncio aparece como ameaça. E o profissional, ele tenta resolver muito rápido aquele que precisava ser sustentado. Existe também uma consequência emocional invisível do excesso de teoria. O profissional, ele começa a se sentir constantemente insuficiente,
Porque quanto mais ele aprende, mais ele percebe a complexidade humana. E isso pode gerar uma sensação muito perigosa de incompetência permanente. Como se ele nunca fosse legítimo de começar. Como se sempre faltasse mais. Como se sempre houvesse alguém mais pronto do que ele. Como se a própria formação nunca bastasse. Muitos profissionais funcionam como alguém parado na beira de uma água, esperando o momento em que finalmente vão sentir completamente prontos para poder entrar. Só que a experiência real da água nunca acontece totalmente do lado de fora. Existe um tipo de compreensão que só amadurece durante o próprio movimento da prática. Um orientador uma vez comentou algo muito honesto comigo. Ele disse: eu percebi que eu sempre que penso em atender, eu começo automaticamente a procurar mais conteúdo. E aquilo revelou uma percepção extremamente sofisticada e importante. O estudo tinha começado como um desenvolvimento profissional, só que silenciosamente virou um mecanismo de alívio emocional. Porque estudar fazia ele se sentir momentaneamente que estava fazendo algo, que estava avançando, que estava reduzindo o risco. Só que a condução continuava sem uma organização prática suficiente. Então a insegurança reaparecia e ele voltava para mais teoria. Percebe aí o ciclo? Mais teoria, mais consciência, mais comparação, mais autocobrança, mais sensação de insuficiência, até entender uma coisa muito importante. A segurança prática não nasce do volume infinito de conteúdo, nasce da construção progressiva de direção interna. Existe uma frase que eu considero muito forte dentro da UPC. O excesso de teoria pode mascarar uma ausência de estrutura. Porque o profissional ele começa a parecer extremamente preparado intelectualmente, mas ele continua emocionalmente perdido dentro da condução. E isso produz uma experiência muito solitária. Agora imagina ali uma última cena. O atendimento termina, o profissional ele fecha a câmera, respira fundo, só que ele continua mentalmente dentro da sessão. Ele fica relembrando perguntas, tentando entender se ele aprofundou o suficiente, pensando no que poderia ele ter feito diferente ali. Ele analisa cada momento. E talvez a parte mais difícil seja essa. Ele nunca sente que foi suficiente. Porque continua avaliando a própria atuação a partir de uma perfeição imaginária, não a partir de uma clareza real de processo. Existe uma mudança muito importante quando o profissional finalmente percebe: talvez eu não precise de mais teoria agora. Talvez eu precise, na verdade, organizar melhor a minha condução. Essa percepção, ela diminui muito um peso gigantesco, porque tira o profissional da lógica impossível do acúmulo infinito e devolve foco para a direção prática. Talvez uma das coisas mais injustas que muitos profissionais fazem consigo mesmos seja acreditar que ainda não começaram porque eles não sabem o suficiente. Quando, na verdade, muitas vezes, o que realmente falta não é mais teoria, é a direção organizada dentro da condução. E isso muda completamente a leitura da própria insegurança. Porque o problema talvez nunca tenha sido falta de inteligência, ou falta de interesse, ou falta de dedicação, ou falta de responsabilidade. Talvez o problema tenha sido tentar transformar excesso de informação em segurança prática, sem uma estrutura clara sustentando o processo. Você não precisa dominar tudo para começar a desenvolver presença profissional. Só que você precisa construir clareza suficiente para não depender só do improviso interno dentro da sessão. Quando existe direção, a ansiedade muda. A relação com o silêncio muda. A escuta muda. A leitura do processo muda. E principalmente a relação do profissional consigo mesmo muda. Se esse vídeo fez sentido para você, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque eu realmente quero continuar trazendo aqui discussões profundas, sérias e honestas sobre a realidade da orientação profissional e de carreira. E aproveita e me conta aqui nos comentários, em qual momento você mais sente que você nunca parece suficiente? Eu realmente quero ler. E se você quiser acompanhar mais reflexões sobre condução, sobre a prática profissional e sobre segurança na OPC,
você também pode me acompanhar lá no Instagram. Porque muitas vezes aquilo que você chamou durante anos de falta de preparo era só excesso de teoria, sem uma direção organizada. Te vejo no próximo vídeo.